Nas entranhas da noite, em sombra do mato, a lua cheia erguia-se como um farol sinistro, iluminando o rosto contorcido de Padre Antônio. No silêncio de seu quarto na velha paróquia, ele lutava contra a transformação que rasgava sua pele, revelando a fera interior. O lobisomem que ele se tornara era um segredo sombrio, uma maldição que ameaçava não só sua fé, mas também as pessoas que ele jurou proteger. A volta de Padre Antônio à sombra do mato foi marcada por um misto de esperança e apreensão. Raul e Clara, que haviam passado por sua própria jornada de descobertas e superações, acreditavam que o ritual que libertara Raul de sua maldição poderia ser a chave para a redenção de Padre Antônio. Com relutância e um fio de esperança, o padre concordou em tentar o ritual. No entanto, a realidade da maldição do lobisomem provou ser mais complexa e profunda do que eles imaginavam. Na primeira lua cheia após seu retorno, sob a luz prateada que tanto temia, Padre Antônio transformou-se novamente. A besta que emergiu era diferente desta vez, mais selvagem, mais desesperada. Sua forma lupina, magra e faminta, refletia um apetite que ia além do físico. Era um anseio primal, uma necessidade que o homem, em sua forma humana, não podia satisfazer. A luta interna de Padre Antônio foi árdua. Ele se esforçou para manter o controle, para reprimir a fera que clamava por sangue humano. Mas a besta era forte, e a fome que a consumia tornou-se uma força avassaladora. Nas sombras da noite, ela escapou de seu controle, lançando-se em uma caçada frenética. A cidade de Sombra do Mato, que antes o via como um guardião, agora enfrentava uma ameaça real. O medo ressurgiu nas ruas e o pânico se espalhou à medida que a notícia da besta faminta se espalhava. Raul e Clara, percebendo a gravidade da situação, mobilizaram-se para encontrar uma solução. Eles sabiam que, apesar da perda de controle, o coração de Padre Antônio ainda lutava contra a maldição. A busca por uma cura tornou-se ainda mais urgente, não apenas para salvar Padre Antônio, mas também para proteger a cidade que ele tanto amava. Enquanto a noite avançava, a luta entre o homem e a besta dentro de Padre Antônio alcançava seu ápice. A cidade de Sombra do Mato, uma vez abrigo de lendas e mistérios, agora enfrentava a realidade sombria da maldição que havia se tornado uma parte inextricável de sua história. Raul, Clara e os cidadãos de Sombra do Mato preparavam-se para uma noite de incertezas, esperando que a alvorada trouxesse consigo uma solução para a terrível maldição do lobisomem Padre Antônio. Aquela noite fatídica, as ruas de Sombra do Mato permaneceram desertas, envoltas em um silêncio tenso. As famílias se trancaram em suas casas, temendo o predador que agora vagava pelas sombras da cidade. A besta, movida por uma fome insaciável, percorria as vielas e becos, seus olhos ardentes vasculhando cada canto em busca de sua presa. Raul e Clara, juntamente com alguns moradores corajosos, organizaram uma busca para tentar conter Padre Antônio. Eles estavam armados não apenas com armas, mas também com uma fé inabalável na humanidade do padre, na esperança de que ainda houvesse um resquício do homem por trás da fera. Enquanto isso, na periferia da cidade, a besta finalmente encontrou o que procurava. Em um confronto tenso e assustador, ela atacou, mas, no último momento, algo dentro de Padre Antônio despertou. Uma centelha de consciência humana brilhou através da selvageria da fera, fazendo com que ele hesitasse. Esse momento de hesitação foi crucial, permitindo que as vítimas em potencial escapassem. Raul, Clara e os outros chegaram a tempo de testemunhar a luta interna de Padre Antônio. Eles viram a besta,
tremendo e rosnando, lutando contra si mesma, um conflito visível entre o instinto predatório e a moralidade humana. Foi um momento de verdadeira compreensão da natureza da maldição que Padre Antônio carregava. De repente, a besta parou, seu olhar selvagem varrendo o ambiente. Ela começou a farejar o ar, a saliva gotejando de suas mandíbulas poderosas. Foi então que o lobisomem, com um olhar que gelava o sangue, fixou-se no grupo reunido ali. O medo palpável dos mais jovens, que jamais haviam encarado a fera, parecia aguçar ainda mais o apetite voraz da besta. Dominada pelo instinto, a criatura avançou sobre o grupo. Um dos novatos, trêmulo e aterrorizado, disparou uma bala de prata que atingiu o lobisomem no ombro. A besta urrou de dor, a fúria em seus olhos intensificando-se. Com um ímpeto selvagem, ela se lançou na direção do jovem atirador. Seus dentes afiados e mortíferos brilhando ao luar. O rapaz, paralisado pelo medo, caiu no chão, cobrindo a cabeça com as mãos, antecipando o pior. Mas, num momento inesperado, a besta urrou novamente, uma expressão de dor lancinante. Raul, em um ato de coragem, havia conseguido acertar um tiro na cabeça da fera, enquanto Clara, com a voz trêmula, recitava encantamentos místicos. Num movimento rápido, o lobisomem atingiu Raul com força, lançando-o violentamente para longe. Em seguida, virou-se para Clara, agarrando-a pelo abdômen com suas garras afiadas. Clara gritou em agonia, enquanto a dor e o medo tomavam conta dela. Com um gemido desesperado, ela implorou: "Antônio, sou eu, Clara." Foi o terço que Clara usava, um presente de Padre Antônio que despertou algo no lobisomem. Um vislumbre de humanidade brilhou em seus olhos selvagens. Com um esforço sobre-humano, Padre Antônio lutou contra a besta interior, a consciência humana emergindo lentamente. Ele soltou Clara, a dor e o reconhecimento refletidos em seus olhos animalescos. Com um último olhar para o grupo, o lobisomem, agora dominado novamente por Padre Antônio, recuou e desapareceu na densidade da floresta. A noite caiu sobre sombra do mato, deixando para trás um rastro de medo, dor e a esperança tênue de que a humanidade de Padre Antônio ainda pudesse prevalecer contra a maldição que o assolava. Essa história continua.